Agora, tem uma questão também que está incomodando o Congresso, além desses recados que ele vem dando frequentemente ao governo federal, que é a forma como as emendas parlamentares estão sendo distribuídas. E eu vou colocar esse assunto para vocês agora. Os líderes do Centrão na Câmara, eles reclamam de uma portaria que foi editada pelo Executivo na semana passada, com regras para a partilha das emendas parlamentares. E um grupo está discutindo a possibilidade de derrubar isso. Essa portaria determina que ministérios e órgãos do governo informem a Secretaria de Relações Institucionais, que é a pasta comandada por Alexandre Padilha, os pedidos feitos pelo Congresso para a liberação das emendas parlamentares. Os líderes de pelo menos 4 partidos no Centrão ficaram bem descontentes com esse ato, que na avaliação deles altera a regra aprovada anteriormente pelo Congresso. O governo federal disse que foi coincidência, que isso já estava definido antes mesmo daquela fala crítica ao ministro Alexandre Padilha feita por Arthur Lira, que o chamou de incompetente. E agora a situação seria, olha, para você receber o dinheirinho, vai ter que ter a assinatura de quem? Do ministro Alexandre Padilha, Fábio Piperno. Você acredita em coincidências na política? Eu acredito que quem pensou nisso foi alguém bem maquiavélico, né? É isso, é claro, é uma forma de fortalecer o ministro. Vocês querem derrubar o ministro? Agora vocês vão ter que passar por ele. Isso, e tem que passar assim, é claro, passa pela assinatura da pasta, que vai liberar a emenda, mas também pelo ministro de Relações Institucionais. Pois é, o ministro vai ter que dar o carimbo dele lá, vai ter que dar, né, de certa forma, ele vai ser o despachante disso aí. Exatamente. Então é uma etapa a mais, e exatamente uma etapa passando por um personagem indesejado para alguns setores da Câmara, especialmente. Veja, é uma forma de colocar o ministro exatamente como alguém que possa barrar, de certa forma, esse poder imperial de Arthur Lira. Ou seja, é o Lira que, enfim, que resolve? Então passa pelo ministro agora. E é óbvio que também o Arthur Lira deve ter ficado extremamente irritado com isso e vai preparar algum tipo de retaliação. Não é é um jogo pesado, é um jogo de pesos pesados. Uma queda de braço, eu diria, no mínimo, enfim, emocionante para a gente assistir aqui da poltrona. Ô Segrei, quem tem o braço mais forte nessa queda? Os dois e nenhum dos dois. Por quê? Nós vamos a padecer tudo isso. Porque eu tenho 3 visões sobre o mesmo assunto, Evan. O primeiro, para mim vão aparecer muitas pautas vinculadas a essa situação, como, por exemplo, a proposta contra as invasões do MST, mas não me parece que seja somente uma questão de demonstração de poder ou colocar o governo numa sinuca de bico. Me parece que vai expor aos deputados e senadores do governo sobre votações que são impopulares. No momento que vem a eleição no meio, isso não vai ser muito bom para o governo. Porque vai dar ferramenta para a oposição discutir dizendo, olha o que o governo está querendo para você, que é um eleitor. Então, olha, você que é cidadão, cuidado com o que você vai votar, porque olha como estão votando os deputados. E se isso se transferir na sua cidade? Cuidado, porque pode ter invasão, podem aparecer um monte de projetos que buscam expor as votações da ala governista para deixá-los expostos perante o eleitor. Me parece a primeira. A segunda, continuo pensando que está na hora perfeita para juntarem os 3 poderes que são a base fundamental da democracia e da república para dizer, gente, vamos parar por aqui porque isso está como uma bola de neve, cada vez mais. E um coloca uma coisa e outro coloca outra coisa. Essa situação de impor a assinatura do ministro como uma defesa burocrática, mesmo que seja somente isso, já demonstra que quando você coloca uma defesa burocrática, vai precisar que alguém diga sim ou não. E quando esse sim é aquele que tem a caneta, dá um poder que hoje não tem. Então, burocraticamente, já atrapalharia. Se é para dar mais poder por uma questão de se sentir penalizado por uma fala do outro poder, é mais complexo. Porque aí o outro poder vai dizer, você está me provocando? Então, vou e redobro a aposta. Imagina se for a Dilma, sempre melhorando a meta, vai dobrando a meta. Em algum momento vai estourar a meta, porque estão brigando os 3 poderes e nós estamos assistindo e nós estamos padecendo. E aí, Gani? Pois é, no passado, o Congresso tinha que pedir as emendas para os ministérios por meio da Secretaria de Relações Institucionais. Aí o Congresso conseguiu uma vitória, que era essa relação direta, né, com os ministérios, principalmente lá as emendas de bancada e as emendas de
comissão. Aí, o governo contra-ataca. Agora coloca novamente a Secretaria de Relações Institucionais, não para liberar as emendas, né, mas agora em conjunto, né? Então coloca uma etapa adicional, uma burocracia. Eles chamaram de burocracia. É, uma burocracia, né? Porque antes era por meio da Secretaria de Relações Institucionais que você tinha que acessar o Ministério, agora você pode acessar o Ministério, mas precisa também do aval da Secretaria de Relações Institucionais. Na prática, evidentemente que acaba dificultando. Agora, é claro que o Arthur Lira vai jogar pesado. Aliás, já está jogando pesado, né? Ele já tem aí CPI na mesa, pode trancar pauta, vai negociar de maneira ainda mais pesada com o governo federal. Agora, sabe o que é muito triste nisso tudo? E aí concordo aqui com o meu amigo Segré, o Evandro. O país está à deriva. O país está parado. Qual que é o projeto econômico? Qual que é o projeto de país? Sabe o que a gente percebe? Que o projeto é briga por emendas. É um lado brigando por emenda, outro lado não querendo ceder nas emendas. É isso, a gente está aqui, ó, né? E não tem projeto, não tem, né? Qual que é o rumo? Qual que é a grande reforma? Não tem, Piperno, não tem a grande reforma nesse país. Piperno, você acha que a falta de projetos tem dificultado a articulação do governo? E também, você entende que há uma certa irritação do presidente da República com esse Congresso? Porque nos períodos anteriores em que ele governou, havia um outro momento político, né, em que o Executivo tinha ali mais poder e o presidente da República vinha com uma ótima avaliação e também com questões econômicas que o ajudaram a colocar o seu nome de uma maneira mais positiva ali para a sociedade. Neste mandato, além das críticas e de vir de uma eleição muito polarizada, já que praticamente metade da população não o queria como presidente, há um Congresso muito mais fortalecido, que domina muito mais a forma como o orçamento é tocado. Você entende que essas questões estão influenciando aí na gestão desse governo? Mas há muitas questões envolvidas. Por exemplo, o governo quer a reforma tributária. O Lira parece que agora quer fatiar em 4 pedaços. Então, é um projeto muito claro. Em compensação, ele recebe uma resposta que o deixa descontente. Por sua vez, o Congresso tem sim essa preocupação em receber logo as emendas, porque o calendário continua correndo. Que dia é hoje? Dia 17 de abril. Pois é, o mês de abril está na segunda metade e, enfim, os deputados sabem que eles não podem ficar esperando muito tempo mais, porque eles precisam desse dinheiro para agradar as suas bases. Esse dinheiro tem que chegar até o fim de junho. Então, óbvio que na cabeça de cada parlamentar também tem lá um calendário desse tamanho para atormentar a vida lá do sujeito. Agora, eu convido o eleitor a fazer o seguinte exercício. Outro dia eu citei aqui o fato de que o Brasil tem 3.700 escolas cujas construções estão paralisadas há muitos anos, né? Esse governo ia retomar, anunciou que ia retomar e tal, e só tem governo para entregar mais ou menos 1,5% desse monte aí. Falta o resto. Tem que conversar com estados, municípios, etc. Então eu convido a nossa audiência a procurar em página de algum parlamentar se existe alguma emenda, né, direcionada a concluir, por exemplo, essas escolas todas que estão paradas aí por todos os estados do país. Algum deputado pegou o dinheirinho da sua emenda e falou: puxa vida, eu vou agora aplicar isso no término daquela escola. Então eu queria saber também para onde vai esse dinheiro todo, né? Sim, uma pergunta bastante importante que a gente sempre faz aqui.